A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Bom dia a todos, a todas, né? Meu nome é Gleuson, faço parte aqui da cooperativa Copersuba, né? Estamos aqui na presença do nosso colega Roque, que também é integrante da equipe, o nosso companheiro aqui que está nos orientando sobre as hortas, ele que nos cedeu o espaço aqui para fazer essa prática de transplantio, né? E questão de espaçamento. E estamos aqui também presentes na presença de nossa amiga e colega Elza Ferreira Mendes, que nos assessora nas gravações. Bem, essa é uma atividade que nós precisamos orientar os outros empreendimentos que trabalham com horta, no sentido de nós colocarmos a questão da importância do espaço. Muitos empreendimentos que nós temos visitado, principalmente na área de hortaliças, o pessoal tem cultivado as olerícolas e também as alfaces, beterraba, o coentro, a couve, né? Sem um devido espaçamento. E as plantas não tendem a se desenvolvido satisfatoriamente, principalmente a parte de tubérculo, com a questão da beterraba, né? Que requer um espaçamento entre plantas, né? Sendo feito o raleamento. E aí isso não tem acontecido na prática, né? As plantas ficam muito juntas e acabam concorrendo, né? Por espaço. Outra hora não desenvolve o sistema radicular por conta de espaçamento e também a altura do canteiro. Com a questão da altura do canteiro, a cenoura acaba atrofiando a raiz, não desenvolvendo uma raiz satisfatoriamente. Justamente porque as famílias não trabalham a questão da altura do canteiro. Então as raízes atrofiam e isso acontece uma colheita com as plantas bem raquíticas, outra hora com deformações no tronco. Isso acontece na beterraba, acontece na cenoura, né? Em outras plantas, por exemplo, o couve, o espaçamento muito fechado e as plantas não desenvolvem satisfatoriamente. Quanto ao coentro também, não foi observado uma questão de espaçamento adequado e aí sim as plantas tomaram conta do canteiro aleatoriamente, então não foi de forma organizada. Hoje nós estamos aqui com o nosso colega Cal, que vai nos abrir o espaço aqui da área da horta dele, para a gente demonstrar que assim, todas as hortaliças, no caso do alface, que é o que a gente vai fazer esse transplantio agora, precisa ter um devido espaçamento no canteiro. É importante que os agricultores façam a sementeira, né, que é o caso onde a gente vai filmar lá a sementeira, e depois faça o transplantio para o canteiro. Quando se usa as bandejas, facilita, porque o produtor ele não vai plantar o alface diretamente no chão ou diretamente na sementeira. Ele já coleta das bandejas para o canteiro, certo, Cal? E aí é o seguinte, um dos passos que até a gente colocou alguns problemas aqui que eles estão tendo é a questão da falta de água, né? Com esses anos de estiagem, esse período de estiagem, a cisterna deles ficam bastante comprometidas, né? E aí estão com dificuldade nessa questão aí. Mas isso é outra coisa. Primeiro ponto é a gente fazer a rega do canteiro, né, Cal? Pode fazer aí, Cal, uma demonstração com a gente, regando o canteiro. Primeiro é regar o canteiro.
canteiro aqui, ele já foi preparado, né? Já está pronto. Uma das coisas é que o pessoal já tinha preparado anteriormente. Usou-se bastante esterco, né? Apresenta-se, né, com a fertilidade boa. Se precisar pode usar mais. Aqui nós vamos mostrar aqui a questão da sementeira, como é que é feita uma sementeira no chão, né, no canteiro. Qualquer local que você tem de espaço pode servir de sementeira. Aqui a face está um pouco embolada, mas porque é uma área de sementeira, né? A partir daqui elas serão transplantadas lá para o canteiro. Põe com a pá, não? Aí já dá de muda. Aí foram feitas as coletas. Aqui ele vai fazer uma demonstração conosco, né? O espaçamento da alface é em média de 15 a 20 centímetros de uma planta para outra. Essa é a alface, a crespa ou a lisa? A crespa. Crespa. Ela requer um espaço bem distante de uma para outra para que as folhas comecem a crescer. Isso. Podemos destacar. Aqui, como pode ver, né, tem várias mudas. Cada uma dessas aqui, ó, é uma muda. Aqui, por exemplo, é uma mudinha nova que ela vai ser transplantada. Outro detalhe do transplantio é que quando tem 3 a 4 pares de folha ou 7 centímetros de altura, você faz o transplantio. Se você deixar para fazer isso com mais tempo, a alface, na hora de transplantar, ela pode quebrar o tronco dela e aí acaba não saindo bem. Mas aqui o procedimento é dessa forma. Você insere a raiz, ó, e tá feito o plantio. Aqui, ó. Aqui elas ficam um pouco assim, mas logo depois ela levanta. Aqui, ó. Isso. É mais lá. É isso mesmo, Carl? Vocês plantam assim, dessa forma? Oi? É isso mesmo? Isso mesmo. Ou vocês plantam de outra forma? Isso mesmo. Aí, nós aqui, né, para poder aproveitar a leira, aí a gente no centro. Pode acrescentar mais uma, né? Dos 4, a gente já bota mais uma. Aqui no centro. Isso. Vem aqui, Roque. Aproveitar o adubo Tá caro, né? caro. Aí no centro aí a gente. No meio, Roque. No meio, Roque. Não, do aqui, quarto. ó. Do quadrado. Aí, aqui. Aqui também. Pra cá.
Vocês não usam bandeja não, né? As bandejas facilitariam o trabalho. Né? Diretamente No chão, né? no chão, é. Uma lagarta. Pode trazer lá, que a gente faz. Mais duas, né? É. Lembrando que assim, né? O espaçamento para alface é em média de 20 centímetros de uma planta para outra. Espaçamento da cenoura tem que ser feito o raleio a cada 7 a 10 centímetros de uma planta para outra. A cenoura ela não pode ser transplantada, mas o plantio pode ser feito diretamente no suco de plantio, né? E aí tem que haver esse espaçamento para que esse raleamento para que as plantas desenvolvam. Já na beterraba ela pode ser transplantada, plantada diretamente, como também pode ser plantada a sementeira e depois fazer o transplantio. É o caso da beterraba. O couve, como a gente sabe, é feito o plantio através de mudas, né? O espaçamento também em média de 20 centímetros de uma planta para outra. A beterraba 20 centímetros de uma planta para outra, né? O coentro, né? 20 centímetros de uma linha para outra, né? É importante salientar. E deve ser feito o raleio, né? O raleio do coentro tem que ser feito na hora de semear a semente, porque os produtores semeiam muita semente, o coentro fecha muito e aí ele não desenvolve muito bem. Então tem que ser feita uma distribuição de semente bem leve para não cair muita semente e aí as plantas desenvolverem bem. Nós temos um exemplo ali, ó. Aí embaixo ali, ó. Tem espaçoso, tá vendo? Isso. Agora, nesse momento, a gente vai mostrar o que eu estou dizendo aqui sobre a questão do raleio do coentro. Se a gente deixar muita semente distribuída no suco, ela vai fazer o excesso de plantas no mesmo lugar e ele não vai desenvolver muito. Agora nós vamos mostrar na prática como é que é esse procedimento. Vamos lá, Carlos. Tem aqui também a cenoura, viu? Certo. Ali. Fiz uma leira funda e cobri embaixo com a lona e fiz um tatame de matéria orgânica, Sim. capim seco. E aí cobri e deixei ela bem alta. Isso. É um procedimento para elas desenvolverem bem a raiz, né? É você aumentar o canteiro mais um pouco e posteriormente é o seguinte, é a gente distribuir pouca semente, apesar de que a semente da alface é bem fininha, né? Isso. Então você faz o suco com 20 centímetros, distribui a semente dentro do suco bem assim leve, né? Para não cair muita semente. Depois que elas estiverem com 7 centímetros de altura, a gente faz o raleio deixando de 7 a 10 centímetros de uma planta para outra, dentro da linha, né? Para que a cenoura cresça, o tubérculo, né? E não atrofie as raízes, né? Outra prática que a gente deve fazer é depois fazer a cobertura. Por exemplo, para que as raízes não fiquem a parte de fora. Porque geralmente as raízes ficam aquela parte que queima no sol e aí fica verde a cenoura. Por isso que ela recebe aquela insolação e ficando verde, né? Defeitua da hora de fazer a compra. O consumidor que quando detecta aquela cenoura verde, ele evita comprar. Isso. Né? A rúcula tá novinha, tá vendo? Tô vendo. Aqui vocês plantaram rúcula com outra semente, ela né? demorou de nascer. Aí vocês demorou de nascer, vocês plantou. Mas tudo é rúcula. Aí não ficou técnico não. Aí tá mesmo na força da vontade. Aqui tá até bom. Onde a gente tem observado nas outras comunidades, é que eles semearam além do que vocês semearam aqui. Aqui tá até com espaçamento bom. Certo. Agora nós estamos aqui mostrando para vocês um plantio de coentro que foi semeado, né? O coentro é um plantio direto,
você não faz o transplantio dele, né? Mas ele é semeado diretamente no canteiro. O que nos chama a atenção das outras comunidades que nós assistimos é que o pessoal semeou muita semente, não foi o caso aqui, aqui está até numa densidade boa, mas quando se semeia muita semente, o coentro fica muito embolado e acaba não saindo bem a folhagem. A planta tende a crescer bastante e não dá muita folha. Então por isso que nós estamos aqui mostrando, né? Aqui está uma condição ideal. O pessoal semeou bem dentro das linhas de cultivo, está protegido com sombrite, né? E bastante raleado, bastante pouca semente que foi colocada dentro do suco. Diferente de onde nós observamos, né? Nas outras comunidades, onde o pessoal semeia sem sucar, né? Sai semeando na leira toda sem sucar. Então viçou muito coentro e aí a planta não desenvolveu porque ficou apertado uma para outra ali a linha, né? O coentro ficou embolado, né? O nome certo é esse. O coentro ficou embolado e não desenvolveu. Cresceu aquelas trouxas de coentro embolado um na outra. Criou apenas canela, né? Então essa é uma forma ideal de vocês distribuírem a semente, né? É uma preocupação aqui para vocês a questão da água, que deve sempre, nos canteiros que estão sem a cobertura do sombrite, vocês fazerem a cobertura com qualquer outra palhada. Por exemplo, seja a palha do milho, seja a palha de capim triturada, seja a palha ou até mesmo maravalha, nessas carpintarias que não... Que é banana, né? A folha de banana, né? É uma forma de vocês economizar água no solo, né? Agora Principalmente. aqui nós economiza, ó, nós só jogava de manhã, pela tarde não... Não tem como molhar duas vezes, né? E esse é um problema. Sem água não tem como desenvolver a hortaliça, né? Pela manhã e pela tarde. Pela tarde. Não tem como. Aí é um problema. Mas assim, né? Vocês... Assim mesmo Deus dá. Uhum. Né? É verdade. Mas a água tem que ser necessária, é vital, né? Essencial, É essencial. A hortaliça é o essencial. É essencial. Então nós vamos agora ver a outra parte ali da cebolinha, que é uma demonstração que Cal está nos querendo mostrar, e também a parte das cenouras, né? Para a gente mostrar. Vamos lá, Cal? Passa aqui, Cal. Esse transplante aqui foi feito no horário muito pouco. Tem que ser bem cedinho à tardinha, você sabe, né? É isso. E também no cadeiro aqui tem que ser coberto. Vou cobrir. Daqui a pouco eu tenho a tela ali, eu vou... Não, é porque a gente fez só uma demonstração, Rô. É? É só na demonstração. Não, mas senão eles vão perder essas plantinhas. E outra coisa, ó, Senhora? coentro pode ser qualquer coisa. Se deixou a raiz de fora, já era. É. Tem que cobrir, né? Aí. Pronto. Ó. Tá gravando? Pois bem, gente, eu queria salientar vocês aqui nesse sentido, né? Aqui nós temos o canteiro aqui da cenoura, né? E é o seguinte, o canteiro, geralmente, quando vocês forem preparar para a cenoura, ou para a beterraba, para tudo que tem raiz, trabalhe um canteiro mais alto do chão, por exemplo, de 15 a 20 centímetros de altura. Quanto mais alto, melhor é para a raiz do tubérculo desenvolver. E aí o seguinte, depois que semeia a cenoura, que a cenoura ela não é plantio indireto, né? Ela é plantio direto no canteiro. No momento de semear, o agricultor ele tem que distribuir a semente muito leve no sulco. Se ele semear muito, ele perde a semente, né? Porque depois que você arranca no raleio, você não tem como aproveitar essa muda, né? Ela não transplanta. E depois é fazer o transplantio, por exemplo, aqui, ó. Vamos filmar aqui, ó. Filma aqui, colega. Aqui, ó. Tá vendo? Nós temos a dimensão aqui, ó. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plantas. Não,
8 plantas. Essa aqui é tiririca. O que que acontece? Aqui, ó, o produtor, na hora que ele chega a esse ponto, não, mas mais novo que essa aqui, ele deve fazer o raleio dessa cenoura. Eu não vou fazer o raleio, mas aqui, ó, pode ralear, Cal? Pode ser. Aqui, ó, você tem que fazer o raleio para que essa cenoura desenvolva o enraizamento. Ela tem que ficar com espaço de uma planta para outra até isso aqui, ó. Aqui tem um, tá vendo? Aqui podemos deixar essa aqui e essa aqui sai, ó. Seria o ideal isso aqui, ó. Esse espaçamento aqui para que a cenoura desenvolva. Essa aqui poderia até sair, ó. Seria o espaçamento ideal essa aqui, cara, ó. Tá vendo? Depois de... Pois bem, gente, esse foi uma demonstração prática do que, assim, né, seja conhecido pelos empreendimentos que nós acompanhamos lá fora, nas comunidades, por exemplo, de Água Doce, dos outros agricultores de um modo geral que estão nos assistindo nossos vídeos, né? Que é preciso fazer esse espaçamento para que as hortaliças desenvolvam bem satisfatoriamente, né? Se não for feito, o produtor pode estar perdendo a semente, pode estar ocupando o espaço do canteiro com muita coisa, né? E sendo que ele poderia produzir mais um pouco com a qualidade melhor, né? E assim, né? A gente espera que esse conhecimento, pequeno conhecimento que nós estamos passando aqui, possa chegar até os agricultores lá fora que estão nos assistindo, né? E assim, os ACRs também possam nos contribuir com essas informações para que todos possam pôr em prática, né? Porque se o agricultor não tiver essas informações, ele vai continuar trabalhando da forma errada. E aí as hortaliças, elas precisam de um espaçamento mínimo para que se desenvolva. Uma vez que a cenoura for retirada dessa forma, no raleio, né, que deve ser antes dela chegar a esse porte, né, deve ser depois que as plantas atingirem 7 a 8 centímetros de altura que você faz o raleio. Aqui nós já temos praticamente 20 centímetros de altura, né? Já passou da fase de fazer o raleio, Cal. Então é uma orientação aumentar a altura do canteiro e fazer o raleio depois de semeado, quando as plantas estiverem de 7 a 10 centímetros de altura. Você vai deixar um espaço de 7 a 10 centímetros de uma planta para outra, para que ela se desenvolva bem.